Gente, mas cadê a Emily? Meu Deus! Meu Deus, cheguei. Finalmente, né? Ai, desculpa, eu tava no evangelismo. Mas teve evangelismo hoje? Mentirinha. Emily, mas mentira não é coisa de cristão. Porque o pai da mentira é o diabo. Ai, é verdade. Ai, Deus me perdoa. Me desculpa, Pedrinho. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o Pedro. E eu sou a Emily. Nós somos professores daqui da classe dos pré-adolescentes. E nós estamos falando aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica aqui em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil. Você que nos visita, seja muito, mas muito bem-vindo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, comentar e se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. É isso aí, pré-adolescentes. Então já bora pegando o papel, a caneta, a Bíblia, a revista e a oferta. E a lição de hoje é a lição 4 com o tema A mentira ainda é pecado. É isso aí, pra gente iniciar nossa aula, vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais essa oportunidade, Pai, de aprender mais sobre a Tua Palavra. Que nós vamos aprender muito, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, pré-adolescentes. Meu nome é Gustavo. Estou aqui para fazer a leitura bíblica, que se encontra em Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. E foi isso, pré-adolescentes. Tchau! Pré-adolescentes, vocês já ficaram decepcionados quando alguém mentiu pra vocês? Ou até mentiu sobre vocês? Ou você já foi repreendido quando disse algo distante da verdade, que no caso é mentira? Nessa aula, você precisa entender que a mentira é algo sério e perigoso. Mas por quê? Porque a mentira é pecado. E precisamos estar atentos para que o pai da mentira não nos induza a ser como ele, mas que sejamos como Cristo, firmados na verdade e principalmente na palavra de Deus. Vamos ver se então os pré-adolescentes eles estão firmes na palavra mesmo. Tá na Bíblia ou tá amarrado? A mentira tem perna curta. Tá amarrado. Tá na Bíblia ou tá amarrado? O diabo é o pai da mentira. Tá na Bíblia ou tá amarrado? E conhecerão a verdade, e ela vos libertará. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Quem mente, o nariz cresce. Tá amarrado. Tá na Bíblia ou tá amarrado? Uma mentira contada muitas vezes pode parecer uma verdade. Tá na Bíblia ou tá amarrado? É isso aí, vocês estão afiados na palavra. Deus detesta a mentira. E a mentira nos afasta de Deus, pois Deus é verdadeiro. Afinal, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando a mentira aprisiona, a verdade liberta. Alguns se enganam em achar que A mentira bem contada traz consequências boas. muito pelo contrário, mentir traz consequências muito ruins. A paz do Senhor, pré-adolescentes. Eu me chamo Ana Clara e estamos aqui para mais um Você Sabia? Você sabia que na igreja primitiva, os cristãos vendiam seus bens e entregavam o valor total aos apóstolos para ajudar os necessitados? Em Atos 5, 1 a 11, a Bíblia narra a história de Ananias e Safira, um casal que decidiu vender uma propriedade com essa finalidade. Infelizmente, eles não foram um exemplo de piedade, pois, ao entregar o valor aos apóstolos, Ananias reteve parte do dinheiro, apresentando como se fosse total. Sabendo, sua esposa disse, movidos pelo desejo de reconhecimento, acabaram agindo com desonestidade. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, confronta Ananias, revelando que sua mentira não foi apenas aos homens, mas a Deus. Diante disso, Ananias cai morto. Depois, Safira também é questionada e repete a mesma mentira, sofrendo a mesma consequência. O acontecimento causou profundo impacto e temor entre todos que ficaram sabendo daquilo. Qual reflexão essa história nos traz?
Essa mentira, contada diante de Deus, trouxe consequências sérias. Tanto Ananias quanto Safira morreram imediatamente. Isso tudo nos lembra que Deus vê além da aparência. Ele conhece as intenções do coração. Diante de Deus, nenhuma mentira resiste. A mentira traz consequências graves, mesmo quando ninguém mais descobre. Mais importante do que parecer justo diante das pessoas é viver com sinceridade e verdade diante de Deus. E esse foi o nosso Você Sabia de hoje, para adolescentes. Tchau! Para adolescentes, a mentira é uma escolha. E, infelizmente, alguns acham que mentir e enganar pode ser mais vantajoso que a verdade. Que lápis bonito. Vou ficar pra mim. Ai, meu Deus, cadê? Onde eu deixei? Oi, Emily. Pedrinho, tudo bom? Por acaso você não viu um lápis preto que tem uma borracha na ponta? Eu perdi por aí, eu não sei onde tá. Não vi lápis nenhum, não. Ai, que pena, era o único que eu tinha. Diga não pra mentira. Paulo diz aos Efésios: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Então, se você cultivar a mentira, isso vai interferir e trazer consequências ruins para muitas áreas da sua vida. Como nova criatura, escolha a verdade e não mais a mentira. Gente, será que eu tô fazendo certo? Porque a gente sempre aprende na MD que mentir é errado. E eu menti, né? Eu roubei. Acho que eu tenho que falar a verdade. Ai, meu Deus. Tem um Emily, lápis. tenho que te contar uma coisa. O que, Pedro? Na verdade, eu que peguei o seu lápis. Você encontrou? Sim, na verdade, eu tava com ele desde o início. Eu menti pra você. Tudo bem, Pedrinho, eu te perdoo. Muito obrigada pelo meu lápis. Pode parecer vantajoso mentir para ganhar alguma coisa, mas isso é um engano. Deus não aprova esse tipo de comportamento. Quando Ananias e Safira mentiram, eles morreram imediatamente, pois eles mentiram o Espírito Santo para obter vantagem. Ah, se eu mentir, meus pais não vão saber. Ninguém vai saber. Mas Deus sabe. Não é possível esconder nada de Deus, sem contar que a verdade em algum momento vai aparecer. E logo, as consequências da mentira também, como a culpa, a tristeza, a contenda, o medo e muitas outras. A mentira é a principal arma de Satanás para afastar as pessoas de Deus. E a melhor forma de combater a mentira é com a verdade, a espada do Espírito, a palavra de Deus. Além disso, busque sempre estar revestido de todas as armaduras de Deus para que o seu coração seja guardado de todo esse pecado. Todos os profetas falavam a verdade? Quando os reis decidiam ir à guerra, eles consultavam os profetas para saber a vontade de Deus. Na ocasião em que o rei Josafá se juntou a Acabe para ir à batalha de Ramote, eles consultaram aos profetas. Eles então aconselharam o rei que Deus lhe daria a vitória. Mas o rei percebeu que eles não falavam a verdade. Ao consultarem o profeta Micaías, o rei declarou que esse sim era um profeta que só falava a verdade. E você, pré-adolescente, como você é conhecido? Como alguém que só fala a verdade ou que prega a mentira? Quem você tem escutado? A Deus ou ao diabo? Se você não tem ouvido a Deus, se arrependa e se renda à verdade, que é Cristo. Olá, pré-adolescentes. Vivemos hoje uma das grandes batalhas que esta cultura nos impõe, que é a tirania do relativismo. Uma cultura que não aceita a verdade absoluta. Por que essa cultura criou o relativismo, baseado no subjetivismo? Cada um tem a sua própria verdade, baseado de que eu tenho que respeitar a sua verdade e você a minha verdade. Ou seja, cada um vai viver como quer, como era no tempo dos juízes, cada um fazia conforme bem pensava. Esse jardim de pluralidade de conceitos tenta desmentir a verdade absoluta, porque o que o diabo quer é desconstruir a moralidade da palavra de Deus. Deus
é um só e Deus tem valores absolutos que nunca mudam, porque esses valores estão baseados na sua palavra. Só há uma cultura segura se nós nos deixarmos ser guiados pelos princípios das Escrituras, não por aquilo que diz a ciência, não por aquilo que diz a nova hermenêutica da moralidade, não aquilo que o mundo diz, que os filmes dizem ou que os professores que não conhecem a Deus dizem. Nós vivemos guiados unicamente pelos valores da palavra de Deus e não dessa cultura que tenta desconstruir o tempo todo as verdades absolutas. Por isso, nós cristãos somos guiados unicamente pela palavra de Deus. Deus abençoe vocês. O diabo não apenas mente, ele vive na mentira, distorce a verdade e manipula para destruir. Jesus foi tentado no deserto pelo diabo, que é o pai da mentira. Ele tentou usar mentiras para convencer o Filho de Deus a pecar e tentou manipular e enganar através da mentira. Ele não teve sucesso ao tentar a Cristo. Mas, infelizmente, muitos servos de Deus não resistem e se sujeitam às mentiras dele. Por isso, precisamos estar atentos como Jesus e afiados na verdade, que é a palavra de Deus. Em Salmo 119:11 diz: "Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti." Para adolescentes, guarde a verdade no seu coração e diga não à mentira. Jesus pregou e viveu a verdade. Além disso, ensinou seus discípulos a fazerem o mesmo, a sempre andarem na verdade. Quando reconhecemos a Cristo, pregar e viver a verdade é um dos sinais de que realmente nos convertemos a Ele. Você já conheceu alguém que pensa que mentir é algo natural e que não tem problema mentir? Ei, amiga, tudo bom? Ah, você tá aproveitando as férias? Na praia, que legal! Eu também tô aproveitando. Eu tô aqui em Miami. Em Miami Beach, aproveitando a praia. Para o servo de Deus, falar a verdade é uma alegria. Imagine uma situação em que você tem uma oportunidade de falar a mentira, mas você se posiciona e decide falar a verdade. Você sentirá um alívio, até porque a mentira traz o peso de esconder a verdade e fugir de que descubram as suas mentiras. O verdadeiro crente não mente, nem por brincadeira, nem por mentirinha. E não induz ninguém a mentir. Mentir prejudica a nossa comunhão com Deus. Para adolescentes, a Bíblia cita em Apocalipse 21:8 que um dos grupos que irá queimar no lago onde queima fogo e enxofre são os mentirosos. Não há meio termo para lidar com o pecado. O pecado não é brincadeira. A mentira não é brincadeira. A palavra de Deus, que é a verdade, mostra o caminho para que o pecador encontre o arrependimento e a vida eterna. Mas caso não se arrependam, o juízo de Deus está reservado para aqueles que amam e praticam a mentira. Calma, ainda existe esperança. Deus espera que abandonemos as práticas da mentira. Quando nos convertemos e abandonamos as mentiras, Deus não fica nos lembrando dos pecados do passado, das mentiras que nós dissemos, mas Ele nos dá a chance de viver uma nova vida, em que os nossos pecados são apagados e nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Para adolescentes, entenda: falar a verdade é um compromisso de todo servo de Deus, incluindo cada um de nós. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com o coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor para adolescentes. Eu me chamo Rian Brian e estamos aqui para mais um quiz. Vamos para a pergunta de número 1. Quando alguém escolhe viver na mentira, o que isso revela sobre a sua vida espiritual? Alternativa A, que está apenas cometendo um erro passageiro, sem importância. Alternativa B, que está se aproximando da natureza de Satanás e se afastando de Deus. Alternativa C, que ainda pode agradar a Deus, mesmo mantendo algumas mentirinhas. Ou alternativa D, que a mentira só é problema quando prejudica outras pessoas. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa B, que está se aproximando da natureza de Satanás e se afastando de Deus. Vamos para a pergunta de número 2. O que a história de Ananias e Safira nos ensina de forma mais profunda? Alternativa A, que esconder parte da verdade é aceitável se for em benefício próprio. Alternativa B, que as consequências da mentira só acontecem depois da morte. Alternativa C, que a mentira, mesmo quando parece pequena, pode trazer juízo severo. Ou alternativa D, que a mentira só é grave quando é contra a igreja, não contra Deus. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa C, que a mentira, mesmo quando parece pequena, pode trazer juízo severo. Vamos para a terceira pergunta. Por que a mentira nunca deve ser considerada vantajosa? Alternativa A, porque a mentira só funciona quando é muito bem planejada. Alternativa B, porque a mentira pode dar vantagem momentânea, mas isso agrada a Deus. Alternativa C, porque cedo ou tarde a verdade sempre se revela e a mentira destrói a confiança. Ou alternativa D, porque os pais sempre descobrem a mentira e castigam os filhos. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa C, porque cedo ou tarde a verdade sempre se revela e a mentira destrói a confiança. Vamos para a quarta pergunta. Qual é a diferença entre viver na verdade e viver na mentira? Alternativa A, viver na verdade significa nunca errar, já a mentira significa ser condenado imediatamente. Alternativa B, viver na verdade é apenas uma escolha cultural e a mentira é aceitável se não for ferir ninguém. Alternativa C, viver na verdade torna a pessoa perfeita, já a mentira apenas causa pequenos desvios. Ou alternativa D, viver na verdade traz liberdade e comunhão com Deus, enquanto a mentira aprisiona e separa. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa D. Viver na verdade traz liberdade e comunhão com Deus, enquanto a mentira aprisiona e separa. Vamos para a quinta e última pergunta. O que acontece com aqueles que escolhem praticar a mentira até o fim? Alternativa A. São automaticamente perdoados porque Deus entende suas fraquezas. Alternativa B. Continuam tendo as mesmas bênçãos de quem vive em sinceridade. Alternativa C. Recebem apenas castigos terrenos, mas não há consequências espirituais. Ou alternativa D, podem até ser elogiados pelas pessoas, mas perderão a comunhão eterna com Deus. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa é a alternativa D. Podem até ser elogiados pelas pessoas, mas perderão a comunhão eterna com Deus. E foi esse o nosso quiz para adolescentes. Espero que tenham acertado todas. Tchau! Para a gente já está encerrando a nossa aula. Mas lembre-se que mentir
prejudica o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Se posicione e escolha sempre viver e falar a verdade. E para encerrar a nossa aula, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por mais uma aula. Te agradecemos, Deus, por ministrar no coração de cada um de nós. Pedimos que o Senhor possa guardar a verdade no coração de cada um, Senhor. Que o Espírito Santo possa nos convencer, Deus, de viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida que segue a verdade. Nós pedimos a presença do Espírito Santo na casa de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, pré-adolescentes! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Alguns se enganam. E, infelizmente, alguns acham. De novo eu na vozinha. Dá pra ver? Ele não teve sucesso. Ao tentar a Cristo. Ele não teve sucesso ao tentar a Cristo, não. Pré-adolescentes, na Bíblia, em Apocalipse 21:8, fala que um dos grupos que irá queimar no fogo de lago. Pré-adolescentes, a Bíblia cita em Apocalipse 21:8 que um dos grupos que irá queimar no lago onde queima fogo e enxofre são os mentirosos. Graças a Deus. Graças a Deus não, misericórdia. Tchau, pré-adolescentes! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.